Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao versículo 14, que diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos ver hoje a quinta obra da carne, que se chama feitiçarias. Como nós lemos aí em Gálatas capítulo 5, a feitiçaria, ela é uma obra da carne, que pode ser percebidas em todas as culturas e povos do mundo. O texto aqui de Gálatas traz a palavra no plural, feitiçarias, para designar que existem vários tipos e níveis de práticas de feitiçarias. Entre os povos antigos, como os egípcios, babilônicos, cananeus, era comum a prática de feitiçaria. E a feitiçaria no Antigo Testamento era castigada com a pena de morte. E podemos ver a primeira feitiçaria logo lá no livro de Gênesis, quando Satanás tentou Adão e Eva, ao dizer-lhes o seguinte: vós sereis como Deus. E esta foi a primeira prática de feitiçaria, pois através de uma manifestação diabólica em uma serpente e em manipulação de um objeto, ou seja, o fruto, com o objetivo de receber poderes especiais. Então, amados, não é à toa que a feitiçaria é uma obra da carne, porque nós somos inclinados, seres humanos são inclinados a estas coisas. Todas aqui nós já vimos: prostituição, impureza, lascívia, as obras da carne de nível moral, de nível espiritual, como nós vimos, idolatria e também feitiçarias. Mas hoje nós vamos ver o que é feitiçaria segundo a Bíblia. E segundo nós veremos alguns tipos de feitiçarias, contidos na Bíblia. Então vamos ver, primeiramente, o que é feitiçaria segundo a Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que feitiçaria é pecado. E a Bíblia nos alerta para não nos envolvermos com espíritos malignos, nem pedir a ajuda deles. Feitiçaria é o uso do sobrenatural para manipular pessoas ou acontecimentos. Vou repetir: feitiçaria é o uso do sobrenatural para manipular pessoas ou acontecimentos.
pode envolver a invocação de espíritos, consultar os mortos, não é? E lançar feitiços. A base de feitiçaria é o desejo mau e uma tentativa de manipular espiritualmente as pessoas. Por exemplo, quando alguém faz um feitiço para conquistar outra pessoa, isto é uma manipulação. Ou para alguém também adquirir mais riquezas ou bens materiais, isto também é feitiçaria. E tantas outras coisas, que é manipular as pessoas ou os acontecimentos. E quando uma pessoa pratica feitiçaria, está se envolvendo com demônios, muitas vezes disfarçados como espíritos bons. Parece inofensivo, mas é algo muito perigoso, porque se põe debaixo do poder dos demônios. E a Bíblia diz que não há demônios bons. Trabalham todos para o diabo. E seu objetivo é destruir. Na feitiçaria, normalmente se faz distinção entre, magia boa e magia ruim. Mas, segundo a Bíblia, não existe magia boa. Todas são má. Toda magia é ruim, porque é uma influência espiritual errada. Deus abomina todo tipo de feitiçaria. A Bíblia deixa muito claro que não devemos nos envolver com feitiçaria de maneira nenhuma. Esse texto aqui de Deuteronômio, amados irmãos, ele é profundo. Não se achará entre ti, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, quem te faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Então, amados, a Bíblia, ela é bem clara. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Não existe isso, né? De você estar invocando mortos, como nós vamos ver, fazendo sacrifícios humanos e tantas outras coisas, como nós vamos ver, dentre os tipos de feitiçarias, e dizer, eu estou servindo a Deus. Não está servindo a Deus. É abominável dizer que serve a Deus desta forma. Quem pratica a feitiçaria está debaixo do domínio do diabo. E a Bíblia diz que Deus é muito mais poderoso que o diabo e destruiu o seu poder quando enviou Jesus para morrer lá na cruz em nosso lugar. Então a recomendação bíblica é essa: se alguém está envolvido com algum tipo de feitiçaria e quer deixar, basta aceitar Jesus como seu Salvador e único Senhor da sua vida, rejeitando toda a obra do diabo. E com certeza, aquele que vai a Cristo, né, pode ser o maior feiticeiro. Aquele que o recebe Cristo como Senhor, como seu Salvador, e entrega a sua vida, se arrepende de todas as abominações, se converte de corpo e alma ao Senhor, com certeza, este será liberto do poder das trevas.
Creio que alguns que estão aqui já se envolveram com algum tipo de feitiçaria, como nós vamos ver. Mas graças a Deus, Deus nos libertou de todas as feitiçarias. Então, amados, dito isto, o que é feitiçaria segundo a Bíblia é o uso do sobrenatural para manipular pessoas ou acontecimentos, induzindo a pessoas, né, para que deem crença a esta coisa diabólica chamado feitiçarias. Mas agora, em segundo lugar, nós vamos nos deter mais um pouco os tipos de feitiçarias que a Bíblia nos mostra. Em primeiro lugar, primeiro tipo de feitiçaria: necromancia. Vamos lá em Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías capítulo 8, Isaías 8, 19, que diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, o primeiro tipo de feitiçaria que eu quero destacar, que a Bíblia nos mostra, se chama necromancia. E o que é isso? Necromancia é culto aos mortos, ou invocação aos mortos. A palavra necromancia vem do grego necros, não é, que quer dizer morte, e mancia, manteia, que significa adivinhação, não é? Consulta aos mortos. A prática da necromancia está relacionada à feitiçaria e adivinhação, como aconteceu através da feitiçaria em Endor, que enganou Saul, quando o espírito, ou melhor, aquela mulher dizendo que o espírito de Samuel é que estava ali presente naquele momento, pois Samuel já era morto e estava, segundo a mulher que era adivinha, dizendo, supondo que fosse o próprio Saul, achou que fosse Samuel, ou melhor, fosse Samuel. Então, amados, a prática da necromancia está ligada à consulta aos mortos, culto aos mortos ou adivinhação. Por isso, toda e qualquer prática de homenagem, orações a pessoas que já morreram, são tentativas de se comunicar com as pessoas mortas, veneração de antepassados ou ancestrais, são práticas de necromancia, condenadas pela palavra de Deus. Não existe isto de nós estarmos fazendo orações a pessoas que já morreram, como tentativa de se comunicar com as pessoas mortas, venerando os antepassados ou seus ancestrais. Isto é prática de necromancia. Às vezes as pessoas,
na incredulidade. Quando morre um parente bem próximo, as pessoas têm um costume dizem que sentem um frio nas costas, né? Eu senti que seria que era fulano, ou minha mãe, ou meu pai que estava aqui. Não. Isso é superstição. Por isso, amados, culto aos mortos, consulta aos mortos, veneração por quem já morreu, numa forma de invocá-los, isto se chama necromancia. Isso é culto aos mortos, isso é algo abominável aos olhos de Deus. Aí você pode dizer, mas é que eu não posso nem lembrar do meu pai e da minha mãe? Pode. A gente nunca iremos esquecer do ente querido nosso, mas não podemos estar venerando como que ele esteja nos ouvindo, ou nós possamos invocá-lo e dizer, vem cuidar de mim, papai, ou mamãe, ou quem quer que seja. Não. Isso é necromancia, você está consultando aos mortos. Quem morreu, este mundo aqui já cessou para ele. Então, o primeiro tipo de feitiçaria se chama necromancia, que a Bíblia nos mostra. Segundo, adivinhação. Levítico 19, versículo 31. Levítico 19, vai falar em necromancia também. Aí, 19, 31. Que diz: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Como nós vimos lá definindo o que é feitiçaria, a tentativa de adivinhar as coisas é uma forma de manipular as pessoas, coisas ou o tempo. Por isso, isso é um tipo de feitiçarias. Feitiçaria, melhor dizendo. Adivinhos. Ciganas, cartomantes, pessoas que leem búzios, tantos outros métodos, tentando praticar a adivinhação. Contudo, a adivinhação muitas vezes é usada de forma sutil, veja só, através de suposições, que é uma atitude de esperteza para enganar as pessoas. Nós podemos ver isso muito nos finais de ano, né? Quando muitos aí que não conhecem o Deus verdadeiro ficam consultando, né? Cartomantes, né? Pessoas que jogam búzios, essas pessoas que fazem adivinhos, e de forma sutil eles fazem suposições. Este ano vai morrer alguém de renome. Quem não vai morrer? No Brasil vai morrer alguém de renome. Claro que vai morrer. E quando morre, bem que fulano ou beltrano profetizou isso. Mas são suposições. Isso em tudo de forma de esperteza para enganar as pessoas. E acaba o quê? Acontecendo porque de forma esperta são suposições. Eles não afirmam, fulano ou beltrano vai morrer tal dia. Não, eles não dizem. São suposições. E como nós vemos aqui, a palavra de Deus declara com muita firmeza que Deus não se agrada de adivinhação. Outra coisa também,
Muitas pessoas com muita esperteza podem chegar num grupo de pessoas: estou sentindo que alguém aqui sofre da coluna. Quem é que não sofre da coluna hoje em dia? Quem é que não sente dor de coluna hoje em dia? Isso é uma forma de supersticiosa e de adivinhação. Sabemos que muitas vezes o diabo promove este tipo de coisa, pois a Bíblia diz que ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Certa vez, o apóstolo Paulo, lá em Atos 16, ele encontrou-se com uma jovem possessa de espírito adivinhador. Repreendeu o espírito maligno e libertou aquela jovem daquele espírito de adivinhação. Porque Paulo sabia muito bem, como um judeu, como um fariseu, que Deus abomina espírito de adivinhação. E pelo poder do Espírito Santo, Deus liberta aquela jovem por intermédio do apóstolo Paulo. Então, amados, culto aos mortos é um tipo de feitiçaria. Adivinhação é um tipo de feitiçaria. Mas vem também o agouro. Jeremias 27:9. Veja como tudo está ligado, amados irmãos, aqui, ó. 27:9 de Jeremias. Não dê ouvido aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia. O povo de Deus estava dando ouvido ali aos falsos profetas, que eram aos adivinhos, sonhadores, agoureiros, encantadores, e diziam: Israel não vai ser cativo do rei da Babilônia. E Deus disse: vocês serão levados cativo para a Babilônia. Porque assim eu estou dizendo. Não dê ouvidos a esses agoureiros. Agouro, amados, significa mau pressentimento. Também é uma forma de adivinhação. Além de prática de feitiçaria, é uma forma de manipular as pessoas também espiritualmente. O agoureiro sempre diz coisas ruins, mas alguns são mais espertos e dizem coisas óbvias que todos sabem que irá acontecer. A palavra de Deus nos diz claramente: não consulteis os agoureiros nem os adivinhadores, porque isso desagrada ao Senhor. E o que é isso? É como que vá saber o que vai acontecer no futuro. Predizem essas coisas. Vai acontecer isso, tenha cuidado. Outros dizem: olha, mas não é bem assim, não vai acontecer. E fica manipulando as pessoas, enganando. E muitas vezes acontecem aquilo que eles talvez supõem ou predizem. Mas uma coisa, amados irmãos, Deus é o único que sabe o que pode acontecer.
Ele é que tem poder de mudar todas as coisas e sabe todas as coisas. Volte aí um pouco, Isaías 41, 26. Isaías 41, 26. E diz assim: quem anunciou isto desde o princípio, a fim de que o possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Isaías também aí 45, 21. Veja o que é que diz. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz, eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Aí o versículo 22 diz: olhai para mim e sede salvos, todos os filhos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías também aí 46. Versículo 9 e o 10. Veja o que é que diz: lembrai-vos disto e tende ânimo. Versículo 8: tomai a sério, ó prevaricadores. O povo ali estava prevaricando. O que é prevaricar? Faltar com o seu dever. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é o único que pode e sabe o que vai acontecer. Ele é que tem poder, que muda todas as coisas conforme o seu conselho. Tinha um profeta em Israel chamado Balaão. Era um vidente, agoureiro, que anunciava outra vez, dizia as coisas que talvez pudessem acontecer. Ele era pago por reis para profetizar o bem a seu respeito, a fim de animar os exércitos e animar e ganhar a confiança do povo. Até que no dia que ele foi chamado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel, e Deus enviou um anjo que apareceu barrando o seu caminho a ponto de uma jumenta falar com ele, para que ele não fosse morto. E Balaão tentou várias vezes amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu. No final, lá em Números 24:1, terminou o quê? Abençoando o povo de Deus. Porque a quem Deus abençoa, ninguém mais pode amaldiçoar. Pode vir feiticeiro, agoureiro de onde vier, não pode mais amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou.
ou continua abençoando? Amados irmãos, como muitas pessoas que estão nas igrejas evangélicas precisam entender isso. Há tantas pessoas supersticiosas dentro das igrejas, com medo de pegar feitiços que talvez outras pessoas possam fazerem contra elas. Mas quem está em nós, diz as Escrituras, quem está dentro do crente, sabe o que é? É maior do que aquele que está no mundo. É o Espírito Santo de Deus. Aí eu posso dizer e confirmar com os irmãos, é o fraco. Quem pode lutar contra Deus e prevalecer? Então, amados, nós como cristãos não devemos temer a feitiçaria nenhuma, não. Pode quem quiser amaldiçoar o crente, mas vai ser abençoado por Deus todos os dias, todo instante, porque Deus é quem faz isso, e a Bíblia diz que o conselho dele permanecerá de pé. Eu quis abençoar e vou continuar abençoando este meu povo. E não tem mais ninguém que possa amaldiçoá-lo. Agouro é um tipo de feitiçaria. Mas também, em quarto lugar, sacrifícios pagãos. Segundo o livro dos Reis 17:17. Foram para o cativeiro, e as causas aqui nós vamos ver o que foi. Segundo o livro dos Reis 17:17, que diz: também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações, olha só, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor. Então, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Um sacrifício pagão significa toda e qualquer forma de culto que não seja ao único Deus e verdadeiro. Este sim é que deve ser adorado em espírito e em verdade. A exigência do Senhor para nós cultuarmos a Ele é termos um coração quebrantado diante do Senhor. Deus não exige ofertas exageradas, nem qualquer comportamento irracional. Paulo diz lá em Romanos 12 que o nosso culto a Ele deve ser de forma racional, sabermos a quem estamos adorando. Não é de uma forma irracional, daquilo que Ele não pede. Então, sacrifícios pagãos, tem muitas pessoas aí se sacrificando, dizendo que estão adorando a Deus, mas na verdade não estão adorando a Deus. Deus quer ver um povo quebrantado, adorando a Ele em espírito e em verdade, conforme as Escrituras Sagradas e conforme o Espírito que habita dentro destes, para os ensinar e mostrar quem verdadeiramente é o único e verdadeiro Deus. E podemos ver, amados irmãos, também no tempo de Manassés, o povo se desviou dos caminhos do Senhor
praticando sacrifícios pagãos a outro Deus. Diz lá no livro de segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 33, versículo 6, diz que Manassés queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Não é? Então, sacrifícios pagãos provoca a ira de Deus. O sacrifício de Cristo por nós já é único e suficiente, pois Jesus morreu de uma vez por todas. Por isso, vou tocar aqui numa tecla aqui que a missa significa sacrifício. E tem como objetivo repetir o sacrifício que Cristo fez na cruz. Mas isto é impossível. Isso é sacrifício pagão. Toda vez que o sacerdote lá está celebrando a missa, é como que seja um sacrifício, repetindo aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Não pode se repetir mais. A Bíblia diz que Cristo fez isso uma única vez e para todo sempre. Isso é coisa abominável aos olhos de Deus. Pode algum pecador qualquer, até ser colocado lá na cruz, crucificado, morrer, agonizando lá, quebrarem as pernas dele, mas Deus não vai aceitar. Sabe por quê? Porque o único sacrifício agradável a Deus Santo foi Jesus Cristo, pois nele ele não foi maculado com o pecado. Todos nós, todo e qualquer sacrifício que venhamos tentar fazer para cultuar a Deus, isso se chama abominação à parte de Jesus Cristo. Devemos adorar ao Senhor que por nós morreu lá na cruz do Calvário. Isto sim. Mas não tentar repetir o sacrifício que ele fez uma única vez e para sempre, como diz o autor aos Hebreus. A morte sacrificial de Jesus foi para sempre a única forma de recebermos a salvação e todas as bênçãos que ele conquistou para nós, para nos abrir o livre acesso à presença de Deus. Não precisamos fazer sacrifícios. Tem pessoas que estão fazendo sacrifício, tentando comprar bênçãos. Tem pessoas que ficam se sacrificando para tentar receber alguma bênção de Deus. Isso também é uma forma de manipular as coisas espirituais. Isso é um tipo de feitiçaria. A Bíblia manda que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. E as bênçãos virão ou continuarão naturalmente na vida do crente. O crente já é abençoado e Deus continuará o abençoando conforme a sua vontade. Qualquer tentativa de vender ou comprar bênçãos não passa de cópia de práticas de feitiçarias. Devemos também tomar cuidado e não participarmos de cultos místicos disfarçados como Halloween, festas juninas, onde os alimentos são oferecidos aos ídolos.
toda festa disfarçada, onde alimentos são oferecidos a ídolos, é um tipo de feitiçaria. Isso é sacrifício pagão, porque estão oferecendo sacrifícios àquilo que não é Deus. Sacrifícios pagãos são formas de feitiçarias. Quinto, são 6, viu? Eu estou chegando lá. Mágica é um tipo de feitiçaria. Atos 19. Atos 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. As práticas de magia ou mágicas são condenadas pela palavra de Deus. Ela é considerada uma obra de feitiçaria, porque manipula pessoas e coisas, atribuindo poder sobrenatural ao mágico. O principal motivo para a mágica ser considerada erro é o fato de se basear na arte de enganar as pessoas. Isso engana as pessoas. Todo tipo ou qualquer tipo de mágica engana as pessoas. Voltem aí um pouco no livro de Atos, capítulo 8, versículo 11. Aqui vai falar de Simão o mágico, né? Que iludia os povos com as mágicas. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, a mágica, não é? Ela é uma prática abominável diante de Deus, porque ela engana as pessoas e atribui poder sobrenatural ao mágico. Alguns exemplos de pessoas que praticaram mágica no Antigo Testamento, só para nós lembrar, se você quiser notar o texto, pode notar aí. Os encantadores lá de Faraó, ou os mágicos, que fizeram várias se transformar em cobra, ou o cajado, né? Está lá em Êxodo 7:11. Os magos lá da Babilônia, que foram chamados 2 vezes para revelar o sonho de Nabucodonosor e não conseguiram. Né? Foram também chamados na época do rei Belsazar para interpretar a escrita na parede, lá em Daniel 5:7, e também não conseguiram. No Novo Testamento também, as práticas de magia são citadas 3 vezes. Aqui em Atos 8, versículo 9 a 24, Simão o mágico, que ao ver o poder de Deus agindo na vida dos apóstolos, propôs pagar os apóstolos para adquirir a mesma capacidade e foi advertido por Pedro que ele estava ali procurando coisa que nunca deveria ter procurado. O mágico Bar Jesus. Esse nós vamos abrir. Abram aí, Atos 13. Atos 13.
versículo 6 ao versículo 12. Veja o que é que diz. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, olha, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Veja só. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Elimas, que significa mágico, né? Ou Bar-Jesus, se opôs quando Paulo pregava para o procônsul Sérgio Paulo e foi severamente repreendido pelo apóstolo e no mesmo instante ficou cego. Olha a autoridade de Paulo, diferença desses apóstolos dos nossos dias, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessas de perverter os retos caminhos do Senhor. Essa que é a autoridade apostólica que foram dadas aos apóstolos. E nós vimos também os livros de magia, lá em Atos 19. Muitas pessoas em Éfeso se converteram e queimaram seus livros de magia, obedecendo ao que manda a palavra de Deus. E olha o prejuízo que tiveram, né? Custaram muito caro aqueles livros de magia, mas eles não quiseram saber. Ele disse: eu quero é ficar com a verdade. Prejuízo financeiro? Que importa? Eu não quero ter prejuízo espiritual. Eu vou entregar a minha vida a este Senhor, porque este sim é o Deus da verdade. A mágica, amados, engana as pessoas, se baseia na mentira, por isso é reprovada pela palavra de Deus. Temos um poder muito maior em nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Então, mágica também é um tipo de feitiçaria. E em sexto e último lugar, 1 Samuel 15, 22. Que diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A rebeldia contra os ensinamentos de Deus é como o pecado da feitiçaria. A rebelião
é comparada à feitiçaria, pois é também um ato de rebeldia contra Deus, por não aceitar a forma normal das coisas e querer manipular espiritualmente outras pessoas à parte da palavra de Deus. E o que é rebeldia? Rebeldia é se recusar a obedecer a uma autoridade. O rebelde tem o compromisso e o dever de obedecer à autoridade, mas decide desobedecer principalmente à autoridade divina maior, que é Deus. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Ela está falando sobre a rebeldia contra Deus. Todos devemos obediência a Deus. Quem desobedece a Deus, sabendo que aquilo que está fazendo é errado, entra em rebelião contra Deus. É como o pecado da feitiçaria. É aquela pessoa que é crente e sabe que o que está fazendo é pecado, mas continua na prática da desobediência. Está se tornando um rebelde. É como o pecado da feitiçaria. O exemplo aqui, amados, o texto aqui mostra de Saul. Ele rejeitou a autoridade de Deus em sua vida. Deus mandou destruir completamente os amalequitas e tudo o que eles possuíam. Deus disse: destrua tudo, desde o maior, a criança, animais, a tudo. Mas Saul guardou para si o melhor dos rebanhos. E o profeta Samuel repreendeu Saul por sua desobediência. Mas Saul achava que estava fazendo certo. Eu poupei para sacrificar ao Senhor. E não tem tantas coisas, que acontecem na igreja. As pessoas bem intencionadas para com Deus desobedecem ao que Deus está mandando e diz: não, é porque eu acho que é o melhor, vai ajudar a obra do Senhor. Quando Deus diz não, amados irmãos, é não. Quando Deus diz sim, é sim. O errado é errado, o certo é certo. Ele se desculpou dizendo que iria usar os rebanhos para oferecer sacrifícios para Deus. Então Samuel lhe disse que Deus prefere obediência do que sacrifícios. Melhor é obedecer do que sacrificar. E uma coisa comumente, amados irmãos, que nós vemos nos nossos dias, eu vou falar aqui, eu não posso deixar de falar, é quando as pessoas pegam seus dízimos e suas ofertas e tentam administrar como elas querem. Isso é rebeldia contra o Senhor. Deus quer, Ele exige as primícias para Ele. Todo o dízimo é meu. As ofertas alçadas são minhas. Entregue na casa do tesouro para que administre. Agora, quem está na responsabilidade de administrar, se vai administrar certo ou errado, estes prestarão contas a Deus. Mas Deus quer que entregamos todos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Não cabe a ninguém administrar o seu dízimo.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Com essa passagem de Saul, podemos aprender algumas coisas sobre a rebelião de Saul. E começa como? Quando alguém acha que sabe mais do que Deus. Quando Deus está mandando aqui o exemplo do dízimo e as ofertas, entregar dízimos e ofertas na casa do Senhor, é porque devemos fazer, porque Deus sabe que o certo é este. Mas muitos, assim como Saul, acham que sabem mais que Deus. Saul achava que seu plano de guardar os rebanhos era melhor do que obedecer ao que Deus já tinha ordenado, através do profeta. Saul sabia que não estava fazendo a vontade de Deus. Saul tentou convencer Samuel que ele tinha feito tudo certo. Tentou disfarçar. Mas por causa da rebelião, Deus rejeitou Saul como rei. Então, amados, muitos cristãos, e temos que olhar primeiramente para mim, para todos nós, estão sendo influenciados por espíritos feiticeiros, que por sua própria essência conduz as pessoas a se rebelar contra Deus e contra a igreja. Você se lembra de algum apóstolo que antes ele tentou querer manipular Jesus? Pedro. Você não vai não, Senhor. Para a cruz? Vai nada. Se o Senhor for, eu vou também. Arreda-te, Satanás, porque tu não estás cogitando as coisas de Deus, e sim é dos homens. Influenciado por espírito maligno, cogitando as coisas de Deus. Como nós vimos no estudo anterior sobre idolatria, a avareza é uma forma de idolatria. O avarento é um idólatra diante de Deus. Crente avarento, Deus o vê como um idólatra, porque ele está idolatrando aquilo que Deus está proporcionando para ele. Porque a renda que Deus está lhe dando é para que ele glorifique a Deus. E quando ele não entrega aquilo que o Senhor pede, ele está se tornando um idólatra diante de Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação. O que é obstinação? É fazer sempre o que eu quero. Uma pessoa obstinada é aquela que eu faço o que eu quero, não me importa, não venha me importunar. Isso se chama pecado da obstinação. É a pessoa que só quer fazer o que ela quer, mesmo sabendo que está errado, mesmo que seja contrário à palavra de Deus, mesmo que seja contrário àquilo que a igreja crê. É um obstinado. Cristão obstinado, que só quer fazer o que ele quer, o que acha que é certo. Isso é idolatria. Isso é feitiçaria. Quando as pessoas afastam de Deus e da sua revelação, que é a Bíblia, não é tanto que elas não creem em nada. Muitos passam a crer em tudo. E dizem, todo mundo tem um direito à sua própria crença. Eu creio de uma forma, você crê de outra. Isso é a voz da idolatria. E a Bíblia diz, 1 de João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tenham cuidado com os ídolos que está
na velha natureza, que são obras da carne. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: a palavra de Deus já diz que estas coisas não fazem parte do reino de Deus, e quem as praticam não entrará no reino dos céus. Está lá em Apocalipse 21, 8. Ficarão os idólatras, os feiticeiros e todos que amam e praticam a mentira. Nosso dever como cristãos é orar por essas pessoas que estão sendo enganadas. Precisamos ter ousadia e falarmos a verdade de Deus para essas pessoas que estão sendo enganadas. Não precisamos ter medo dessas coisas, pois o poder de Deus é muito maior do que todas as coisas. Tem pessoas que têm medo de falar sobre feiticeiro, sobre idolatria. Não, irmãos, o crente tem que ser ousado. A Bíblia diz que aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca. Deus o guarda. Está lá em 1 de João capítulo 5. No finalzinho lá. É quando ele diz: filhinhos, guardai-vos também dos ídolos. Então, amados, esta foi a meditação que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite. Feitiçarias, a quinta obra da carne. Que Deus nos dê discernimento e que possamos ser iluminados pela palavra de Deus para não cairmos em qualquer desses tipos de feitiçarias. E ainda faltou duas aqui, eu coloquei apenas 6. A astrologia também é um tipo de feitiçarias. Pessoas que adoram os astros. E o animismo, que são pessoas que atribuem poderes a coisas ou a pessoas. Poder só existe um, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, amados, Deus nos fortaleça como igreja e que possamos prosseguir, não é? Sendo despertados pela palavra de Deus e que não venhamos praticar essas obras da carne. Como nós já vimos, 5: prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçarias. Na próxima semana, não teremos, né, pastor, que vai ter assembleia, né? Mas na outra seguinte, daqui a 15 dias, continuaremos nas obras da carne, até concluí-la. Depois entraremos no o fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça dia após dia pela sua palavra. Amém.